Rato não, né? Ninho de ratazana, né? É o ninho lá. É, foi? Tá valendo, tá valendo? Uns 6 ratos lá. Eu vi passando. Eu não faço pra lá. Agora eu vou dar a volta. Elas atacam mais do que cachorro, pô. Deus me livre. Pô. Cruz. Elas Por atacam. que você jogou alguma coisa lá? Tem bicho lá do lado. E o pessoal não tá? Ela pensou que você queria a comida delas. Deus me livre. Professor, a teoria de conjuntos vai passar nessa versão mesmo da especialização que tem? É, naquele modelo, né? A teoria parecida, lá com aprofundamento, questões mais difíceis. Igual foi a probabilidade, você viu como é que é diferente, né? Não, porque daí A abordagem. eu copio hoje, eu copio semana que vem. Melhor Copia semana que vem. semana que vem. É. Já passou a função? Não, é depois de conjuntos. Tô escutando tudo errado. Não, mas se você estivesse dando, você está adiantando meu serviço também. Cara, não, eu pensei em função. Não, tem nada não. Função, sei lá o quê. Não tem nada não. Fui pra conjuntos, Não, tem nada não. mas também não aprendi nada. Não, tem nada não, tá? Não, relaxa. É a vida, é sobre. A gente vai... É porque tem que começar com conjuntos, entendeu? Para depois ir para Por isso que eu não funções. entendi nada. A sequência didática é essa. Não. Uma ratazana? Vou ter pesadelo com essa ratazana hoje. Vixe, famosa ninguém. A leptospirose aí no seu rabo. É. Leptospirose, a bicha é cabulosa. Tá doido? Ratazana desse. Mas a mordida dela não passa não, passa raiva, né? Eu nem sei como é que A mordida dela passa raiva e o xixi dela na comida é que passa a leptospirose. Na comida? Assim, por exemplo, você tá numa lata de refrigerante, você tem que ingerir a urina dele, entendeu? Tipo, normalmente se ela mijar num arroz que tá dentro. Por exemplo, no mercado não tem as latinhas de refrigerante? É onde mais tem o vírus da leptospirose. É. Aí quando eu chego em casa, é lavar com bucha e sabão mesmo. Nossa. Azeite, lata de refrigerante, óleo, tudo, lava tudo. Lava, mas lava igual louça mesmo. Agora o contato, quando você pisar, alguma coisa assim, não... Então, é muito difícil, só se tiver alguma coisa aberta. Tem que ter um... Sacanagem. Ali pega tudo, né, filho? Chinês, tu pega tudo que pensava, tudo que vai vir. Nós também, os caras comem caranguejo, ou caranguejo não. Não, caranguejo todo mundo. O caranguejo não é escorpião, morcego, cobra. Barata. Tudo coisa que é bicho macaco, E os até macaco. peixinhos ainda, tá? Pois é. Não, cobra é até que normal, mas... Normal, comer É, cobra é normal. Onde Cobra. é que você já viu alguém aí no restaurante fazendo cobra? Passando aí, tu vai comer o quê? A gente tá lá no meio da mata. Você acha que vai comer alguma coisa cozida também, né? Tem galinha d'água no meio do mato, tem, como é que fala? Fechada. Tu acha muito que teu instrutor vai deixar tu pegar a galinha pra tu comer galinha, sendo que tem um lagarto e uma cobra lá do lado? Cobra e jacaré é normal. Eu sou vegana, não. Eu vou comer folha de árvore. Tu vai morrer lá. Sem proteína. Vai morrer, vai dar Carne de sapo é bom. Não, a proteína vai vindo da lava lá do... É. Pode ser Mas também, tipo, né? não já leva comida, não? Tipo, não já leva frango, essas coisas. Colônia de férias, né? Colônia de férias. Tu pega um biquinizinho também pra tomar um banho. É chata a comida na mata. É assim, ó, vai ter 10... Tu leva um biquíni pra tu tomar um banho. Dizem que é assim, ó. Dizem que é assim, né? Tem 10 lá, 20 lá, 3 dias sem comer. Tipo, eu pensei que eles soltavam, tipo assim, o bicho fazia bem nada a galinha assim, ó. Você passa vários dias sem comer uma comida assim. Aí do nada eles soltam uma galinha no meio do mato. Quem pegava? Não, é mito, é mito, é mito. Isso aí não existe. Isso é mito. Poxa, assim ia ser mais Isso é mito, é mito, é mito. Isso aí. Eles fazem assim, ó. Eles pegam 10 a 1, os melhores. Dá 10 cozinhos e jogam uma galinha. Que sobrevive. Não, tá desse jeito mesmo. Bom, meu pai contou que no Pantanal que ele fez, teve uma... Teve que caçar jacaré. Não, teve uma dessas que eles estavam acho que em 5 ou 6, aí tipo, eles tinham que pegar a galinha no meio do mato, matar, e tipo, sem sal, sem nada, tá ligado? Aí eles temperaram com cinza do fogo, tá ligado? Que dava era melhor do que comer sem tempero
Mais ou menos. É porque deixa tipo. Mais ou menos. É porque assim, o sangue da galinha deixa o caldo mais consistente. É Não, meio o que dá um curtiço que eles tempero, fazem. alguma coisa assim. Meio que curte o sangue, né? Curte o sangue. Taca mais ou menos na galinha e tudo. Ah, é, tipo isso. Não, mas normalmente o sangue da galinha vem congelado assim no saquinho, quando você compra no mercado pra fazer. Aí quando você compra a galinha, você mesmo que tem que tirar. Aí a pessoa compra. Uma vez eu vi um vídeo do TikTok, eu acho, das meninas assim, nesse negócio de missão, cozinhando um galo com pena, que parecia um despacho de macumba, velho. Eu falei, pô, o povo vai comer esse trem. Poxa, tu nunca viu o vídeo dos. Tipo assim, é tudo soldado lá com o cara servindo sopão? Aí é a cabeça da galinha, a pata, só que com pena e tudo, e vai. Sacanagem. Isso come, velho. Sacanagem. Deus me livre, que comer um trem desse com pena, daqui a pouco sai voando. Pô, Você já comeu? Oi, pra ter estrutura. Com pena, galinha com pena e tudo. Com fome é bom, aquilo ali. Com fome, Com fome até terra é bom, meu mano. Com fome e até pedra a gente come, né? Mas, meu Deus, Fica me bom, livre. tipo, Tu comeu a cabeça da galinha? Não. nem Tipo, uma parte A dela, cabeça pena é e tudo. oficial. Você não deu essa sorte. A cabeça é do mais antigo. é o do mais raro. É. Mais raro. É geralmente aquele que tá com mais cara de nojo. Que mais tá. Ai, que tu tá comendo, né? Eu falo um bagulho aqui. Vai chamar. O mais fresco aí fica na cabeça. Sou fresca não. Não, Tá aí, falando aqui. Na Igualana, Eu não como meus fora. amigos que serviu, diz que se for com nojo é pior. Morta não, só. Porque daí quando você Oxi! tomar Tu e não come, tu não come cobra morta, só come viva. eu não sei se tu foi assim, mas Como tipo, assim? tem que tomar de novo, filho. Não, Deixa eu ver. come como meu. Tinha negado que tinha que tomar tudo. Ah, não, pô. Você sabe esse tipo pejorativo. Meu Deus, Meu cara. Cancela. Eu Isso, só cara. dou cebola. Que isso aí. Já tá familiarizado. Ô, professor, Oi. tanto o senhor ter preguiça de escrever as questões, nós já sabe os conjuntos numéricos de cabeça pra baixo, de coisa. Porque tudo o senhor escreve X pertence a N, X pertence a Z, não sei o quê. É aqueles enunciados complicados. Ah, só, é. Aqui eu tô tentando simplificar o que você tá falando, né? Hã? É isso que você tá falando? Acho que quando o senhor vai escrever um enunciado, Hum. aí em vez do senhor Ah, sim, aí eu uso os símbolos. É, que aí usa Isso. simbologia. Aí a simbologia já Exatamente. tá na massa do sangue. Já. Menina, Exatamente. esse I, ele esqueci o que é mesmo pra você se traz. É todo número pertencente, né? Qual? Sei lá o que? Pertencente a. A barra Parece ou ele. Essa barra aqui? É, tipo, todo. É pra diferenciar da letra N. É, É só pra diferenciar da letra N. exatamente. Mas vai Tipo ter. assim, tem a letra N, entendeu? Sim. Aí Tem a eles barra. botam isso pra mostrar que não é a letra N, e sim o conjunto dos naturais. Entendi. Ah, É isso. olha aí. Parabéns, já pode ir. Não, vai lá. Da Vai lá, rapaz. Dá um apoio ali no estúdio. Ele vai fazer matemática. Ele vai fazer matemática. Ai, gente, é. Ô, dei vontade, professor. Depois que for Eu também formar, tenho. vou fazer matemática. É bonito demais, filho. Ih, cara, eu acho que Eu você também você tenho tem namorado? Tem. Você tem cara de ter namorado? Você quer ter família? Você tem família? Por isso você quer estudar matemática? Olha, isso aqui vivia não. E é ele que fala, não é professor. O professor passava, pra sua informação, o professor passava horas na reunião. Lá no anexo, né, professor? Lá no anexo. Ele mesmo falou, tá falando com você? Ah, eu tenho pessoa que estuda matemática, filho. Melhor do que português. Né? Português. Ah, não, gente, ó, Português dá não. não fale assim do Não, não tô falando. Não, da tem- matéria. É um dos poucos professores bons de português. É, exatamente. Vocês nunca tiveram bons professores de Português só tem professor ruim, porque a matéria é ruim, velho. Ah, A última professora era muito boa. Cara, tipo, um professor, Ó, eu acho que a única Nossa, a culpa é diferença ruim. O professor pode ser ruim pra caramba em matemática, mas a matéria é da hora. Então dá gosto de Ai, estudar. credo. Quando eu já tive Boa, boa, boa. Para o português não dá. Cara, eu juro com você, eu já tive professor excelente de português, também já tive um professor que era uma bosta, mas a gente aprendia. Foi igual a história, eu tinha um professor lá na escola que eu estudava, o nome deles era Thales, nunca dá pra esquecer. Thales, o professor era uma bosta, ele, tipo assim, era uma bosta mesmo, ele olhava, ele já chegava na falando com a cara de derrota, assim, pra gente. Agora, Mas todo mundo aprendia. filosofia, biologia, o professor pode ser bom quanto for, velho. Não vai ser legal. Ninguém. Nossa, é uma aula que Não, física, mano. Não, biologia é de boa. Agora, física, química, matemática, Então, esse que é o negócio. Eu gosto de estudar física, mas é difícil.
acho difícil, mas eu gosto porque tem a ver com matemática. Muito a Mas ver, né? física é mais fórmula, né? Física, o povo fala que é uma matemática aplicada, né? Depende, porque é muita interpretação. Física você tem que ter muita interpretação. Porque daí tem 1 milhão de fórmulas. Ou seja, física é tudo que tem de ruim. Você tem matemática de útil. Joga tudo lá. É bem isso. Tá doido, moço. Ai. Pessoas, eu vou suprimir alguns aqui que eu vou usar analogia, porque se for colocar todos, beleza? A gente não sai daqui hoje. Só para diferenciar algumas coisas importantes aí. Fé em Deus que Ele é justo. Não, porque eu aprendi pouco já, eu tô aprendendo outros agora, não é fácil. Cara, tu tem namorado mesmo? Cuidado pra ter namorado mesmo. Não tem. Tem não. Tá falando que tem dele? Não, eu quero nem saber. Não, esse só gosta de matemática. Tô brincando. Não gosta de anime. É indicado que gosta de anime, não? Tem um cara que gosta de assistir aqueles caras resolvendo aqueles problemas de física bem complicadão. Assim, não gosta. Eu gosto de Cara, moleque, você não. Ó. Esse é mais fácil. Tu vai pra engenharia, não vai? Se tu for pra. Ó, eu não tô aí, ó. Lógico que já é. Um cara desse tem que estar na engenharia, tá doido. Pior que se for pegar cálculo mesmo, tem que ser artilharia, né? Artilharia é mais cálculo ainda, mas... Artilharia? Artilharia. Engenharia, se eu pudesse, assim, se fosse homem e tivesse a oportunidade de ir pra engenharia, eu ia ser. É porque você não abriu a oportunidade pra mulher, mas quando abrir também não. Aí, mas não foi a comunicação, né? Infantaria ou comunicação? Mesmo eu sendo não podendo escolher pra ser outra coisa, eu quero ajudar. Bora nessa, galera. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal que está em casa aí assistindo essa aula gravada. Vamos para essa aula maravilhosa que é conjuntos numéricos. Esse começo, confesso que possivelmente seja cansativo porque é muita teoria. Aí depois a gente começa a fazer conta e é só o ouro, tá? Seguinte, construção dos conjuntos numéricos. Até a gente chegar aqui nesse conjunto dos racionais e a partir daqui começa a ter algumas contas. Porque quando eu definir com vocês, para você que nunca viu a definição, ou para você que a definição chegou truncada, é tipo, você tenta entender, mas às vezes quando chega numa questão você fala, será que é mesmo, não é e tal? Então a gente vai tentar construir esses conceitos. E quando chegar aqui, eu estou dizendo já que os racionais são aqueles números que a gente consegue representar em forma de fração. Aí eu vou colocar a simbologia aqui, que ela é linda, beleza? Mas deixa para daqui a pouco. Vamos tentar pensar nesses camaradas aqui, jogo rápido. Aqui, a história desses camaradas é massa demais, porque graças a eles, aos camaradas que definiram isso aqui, é que eu tenho emprego hoje, né? Se não fosse esses caras, eu não teria emprego hoje, porque eu não sei fazer mais nada além de ensinar matemática. Tento ensinar. E aí, veja, a ideia é usar para contar mesmo. Então, a palavra natural é que na natureza existiam condições de alguém contar alguma coisa. Então veio a ideia de contar, os filósofos na época matemáticos e tal. Então vamos construir então a ideia de conjuntos. Nessa brincadeira toda, conjunto dos naturais. Usados para quê mesmo? Contagem. Beleza? Então esses números aqui, o símbolo para conjunto numérico é o que os meninos estavam falando, né? Letra maiúscula do nosso alfabeto, letra N, e coloca essa barra para indicar conjunto numérico. Então é o conjunto dos números naturais. Então esse daqui é realmente o conjunto dos naturais, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar só a palavra naturais, mas aqui você vai entender que está escrito conjunto dos números naturais. É porque eu vou suprimir a parte que vem antes, porque senão a gente não sai daqui hoje. Valeu? Esse conjunto aqui, ele vai incluir o zero, porque alguns de vocês lembram que esse asterisco diz o quê? Exatamente, não entra o zero, você exclui o zero. Então, o conjunto dos naturais, infelizmente ou felizmente, depende da gangue que você representa, né? É que o zero é um número natural. E é verdade o que eu falo nessa brincadeira, a gangue é uma brincadeira. Mas é assim, é porque existem os matemáticos que dizem, não, pô, pera aí, cara, não tem como zero ser natural, mano.
Não tem como contar. Como é que eu vou contar? Não tenho nenhuma caneta na mão. Vou falar que tenho 0 canetas na mão? Né? Não existe isso. Aí começa essa treta. Sei lá quantos mil anos isso acontece já. E aí tem uma vertente da matemática que fala o quê? 0 não é natural. E a outra? 0 é natural. Para nós, para a prova, 0 é natural. É. Entendeu? Mas ele é ou não é? Ele é natural para a nossa prova. Na expressão geral. Ele é natural. Beleza? Ele é natural. Então, para a nossa prova, o 0 é natural. Só que em se tratando de conjuntos numéricos, vem a simbologia. Então, esse asterisco diz que você tem que tirar o 0. Então, falou assim, conjunto dos naturais, manda o 0 lá dentro. Tá? Esse N aqui, sem o asterisco, você tem que colocar o 0. E o N com asterisco, você Não coloca. tira o 0. E qual é o nome dele? Naturais. Exatamente, não nulos. Não nulos. E aí, é lógico, naturalmente, você vai colocar aqui 1, 2, 3 e vai embora. Tá? Aí nessa brincadeira da evolução... Oi? Até o mais infinito. É, até o mais infinito, exatamente. Vai embora. Na verdade, assim, a teoria do mais infinito é uma... Cresce indefinidamente, é melhor falar assim, entendeu? Porque o mais infinito, ele não representa um número. Melhor dizendo, ele não é um número, ele representa a ideia de que cresce indefinidamente. Exatamente, não consegue representar. É tão grande que não consegue representar. Aí a gente fala que cresce indefinidamente. Parece meio que é a mesma coisa e tal, não sei o quê, né? Mas quando a gente estuda lá aprofundado, a gente percebe que não é. Mas aí não vale a pena também discutir, porque não vai cair na prova. Beleza? Mas a ideia é que cresce indefinidamente aqui. Não para, né? Conjunto dos números naturais, todos esses aqui. E aí, num belo dia, né? Num belo dia, alguém ficou devendo uma pessoa. Aquele brother. Presta 10 barras de ouro aí. Daqui a 30, sei lá, luas, só eu te entrego de volta. Aí passa esse tempo, o cara não entrega 10, entrega quanto? 7. Só que ele não sabia que o cara era um agiota. Já escalou, né? Aí... exatamente. Tinha na ponta. Você lança, né? Sei lá o que era. E aí ficou devendo, né? Ficou devendo. Então a ideia de ficar devendo, veio a construção desse conjunto. Porque aqui, contagem. A partir daqui, lógico, isso é uma brincadeira, né? Não foi por dever. Essa é coisa do idiota do Steve, tá? É porque veio a ideia de simetria na reta numérica. O que é simétrico? O que é simetria? Qual é a ideia de simetria? Similar, oposto, estar de frente à mesma distância de um ponto referencial, tudo isso é simetria. Na física tem um espelhamento, trata do espelho, quando ele não é côncavo e nem convexo, né? Tem que ter cuidado também. Mas vamos imaginar um espelho plano, a distância que você está de um espelho plano é a mesma distância que a sua imagem está em relação a ele, se você fosse imaginar entrando em quarta dimensão. Aí é cachaça demais, né? Esquece essa parte. Então você tem a ideia de simetria. O espelho seria o nosso eixo de simetria. A distância que eu estou do espelho, plano, lógico, né? A distância que eu estou do espelho é a mesma distância que a minha imagem está em relação ao espelho também. Então tem que existir um eixo de simetria. Então a partir daí os caras falam assim, vamos construir uma reta numérica. Essa reta numérica até aqui só existiam os naturais. Simetria. Então aqui você tem a ideia de simetria, quando você tem todos os naturais, seus simétricos e quem? O 0 entra também. Então o 2 é o quê? Em relação ao menos 2? Simétrico. Porque a distância do menos 2 até o 0 é de quantas unidades? 2 unidades. E a distância do 0 até o 2? 2 unidades. Vem a ideia de simetria, eles são simétricos ou eles são opostos? Não podemos falar que eles são inversos. Já discutimos isso, né? Em aulas anteriores, eu acho, qual foi o conteúdo? Acho que foi PA ou foi PG? Não, foi matriz, exato. Foi matriz, exato. Então a ideia de simetria é isso. Os números que estão distantes do 0, se for a mesma distância, em relação ao 0, eles são chamados de simétricos. Pois bem, né? Aí vem esse tanto de símbolo aqui. Esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros. E por que a letra Z? Dos inteiros. Conjunto dos inteiros. Conjunto dos inteiros. Só que não, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu vou falar, eu vou responder na linguagem de onde veio isso. Ich heiße Steve. Eu me chamo Steve em alemão. Beleza?
E aí é da palavra zah, que é essa palavra aqui, ó. Zah. Aqui é número em alemão, tá? E aí veio dali. Por isso que é conjunto dos números. E aí, com certeza, o crédito foi para esse camarada, ele era alemão e tinha mais moral que os outros, né? Deve ter sido por isso. Imagina a treta no dia. Deve ter sido massa, né? Pô, mas é a galera, no meu país é tal coisa, inteiro começa com I, né? Beleza? E no sei lá onde mais, em outros países. Aí o cara, não, mas fui eu que defini, então eu quero a letra Z. Só que ele foi falando em alemão, né? Isso, cala a boca aí, como é que é cala a boca em alemão? Sei lá, deve ser massa. Vamos lá. Então, esse conjunto dos números, esse aqui é o símbolo para o conjunto dos números inteiros. Lógico, aí você vai lembrar que está escrito antes disso, conjunto dos números inteiros. Os inteiros são os naturais, seus simétricos e o zero. Fechou? Então aqui, tranquilo demais pra gente essa coisa. Pois é, cara, muito doido, né? Tá vendo como é que fica um negócio meio conflitante? O zero não tem simétrico. Não tem. E ele é inteiro. Sacou? Vamos lá, então, reticências, né? Decresce, diminui indefinidamente. Aqui você, sei lá, vou colocar aqui o menos 2 para ir um pouquinho mais rápido. Menos 1, quem é que entra aqui? O zero entra porque não tem um asterisco. 1, 2, 3, reticências, cresce indefinidamente. Show de bola. E aqui? Inteiros não nulos. Vamos lá, vamos começar aí pra gente... Inteiros não nulos. Aqui é de boa. Aqui é de boa porque é parecido com isso daqui. A zica começa aqui assim, ó. A zica começa aqui, tá? Inteiros não nulos. E aí você vai construir comigo, reticência, vou colocar aqui um menos 2, menos 1. Quem é que vem aqui? 1, 2, 3, 4 e vai embora, tá? Então esse aqui é o conjunto dos números inteiros não nulos. Pergunta. Esse símbolo aqui é um sinal de positivo. Não tem um asterisco. Assim, mas não tem um asterisco. Com certeza, aqui, o zero vai estar aqui? Vai. Beleza, então o zero está. Quem mais está? Os números positivos. O zero com os positivos, eu posso chamar de conjunto dos inteiros positivos? Não. Não fica esquisito? Porque, tipo assim, ó, tem um cara que está embaçando aqui, ó. Tem um cara que está embaçando, porque assim, aqui, o zero entra aqui? Não. Aqui, ó. Na verdade entra. Entra, né? Ok. Não tem asterisco, certo? Então o zero entra? Sim. Os positivos entram? Sim. Então Como a gente falar por causa do zero. Pois é. Mas naquele ali... Não deveria ser? Só que o zero é positivo? Ninguém sabe, o zero é neutro. Não, o zero é... Na paridade ele é positivo, professor. Se for paridade. Na verdade, não é que ele é positivo, ele é um número par. Ele não é positivo, ele é par. É porque pela definição de par ele entra, ele é considerado. Mas veja, olha, o zero entra aqui? Ele entra aqui o zero? Entra. E os positivos? Também. Como ele não é positivo nem é negativo, eu não posso dizer que esse aqui é o conjunto dos inteiros positivos. Eu tenho que falar que eles são os não negativos. E aquele dali já seria, né, o conjunto dos inteiros positivos? Sim. E esse aqui? Para diferenciar. Aí esse dali não negativos. Não negativos, pronto. Beleza? Então aqui, ó, inteiros... Se fosse os números inteiros negativos, aí também ia estar lá. Inteiros negativos, o zero entra? Acho que sim, ele é neutro. O zero é negativo? Não. Então ele não pode... Positivo, professor. Então, pois é, por isso que a gente fala que ele, nesse caso, ele é inteiro não positivo. O zero ele é gilete. Desculpa, não negativo, perdão. Esse aqui, ó, tá vendo? E esse que você falou ia ser inteiros, não? É porque assim, o que acontece? Pois é, mas olha só, cuidado, tá? Porque assim, se eu falo que ele é não negativo, eu tô dizendo que ele é positivo? Não. Se eu falar que ele é não positivo, eu não tô falando que ele é negativo. Essa é a ideia. Então ele entraria. Não, pô, repete o que você falou. A resposta tá no que você falou. Fala de novo. É não positivo, ele também não é negativo. Perfeito, por isso que ele entra. Entendeu? Pode ser o zero. Entendeu? É por isso que ele pode estar lá dentro, pô. Entendeu? A resposta está no que você falou. Então, assim, esse aqui é os inteiros não negativos. Caracas, que doideira, né, velho? Porque você mesmo explicou. Ele mesmo explicou, não foi?
Não, eu tava falando daquele lá, né? Na discussão. Ah, porque você pegou outro bolo, né? Vamos lá, não negativos. Então vamos lá, não negativos, beleza? Não negativo. O 0 entra? Ok. E 1, Também. e 2, e 3 vai embora. 4, 3 vai. Que conjunto é esse? Conjunto dos números naturais. Exatamente. Então ele é número Conjunto- Esse conjunto é o conjunto dos naturais. Então, é naturais inteiros não negativos. Não, calma. É assim. Do jeito que ele está aqui, ele é o conjunto dos números inteiros não negativos. Do jeito que está aqui por causa da simbologia, tá vendo? Sim. Só que a gente compara com o conjunto dos naturais e é o mesmo conjunto. Então, em relação à simbologia, aqui está dizendo o quê? Inteiros É um número inteiro não negativos. não negativo. Entendeu? Essa simbologia. Só que é o conjunto dos Naturais. naturais. É isso. Beleza? Ou seja, os naturais são números inteiros. Aí começa essa brincadeira, né? Do diagrama de inclusão. Mas vamos lá. Aqui, ó. Agora aqui eu tiro 0. E entra quem? Os positivos. Positivos. Qual o nome, então, desse conjunto? Os positivos. Inteiros. Aí lá nos enunciados aparece assim, estritamente positivo. É tipo subir para cima, descer para baixo, sabe? Pleonasmo, né? Mulher inteligente, homem burro, essas coisas. Estritamente é porque é aquilo mesmo. Entendeu? É como se você fosse reforçar o conceito. Entendeu? Subir para cima, descer para baixo. Subir para cima, descer para baixo. Então aqui, ó. Porque vocês vão ter mania. Então esse aqui é inteiros. Não, mas tem mania sempre falar isso, né? Que a mulher mais inteligente os outros são burros. Poxa, eu nem falei que eu falei isso. Não, eu tô falando é quando ele começou falando, entendeu? Do jeito que ele falou. Estritamente positivos. É para forçar, né? É para ficar bem, é positivo mesmo. Só que alguns enunciados, algumas questões, eles suprimem isso daqui. Então fala assim, inteiros positivos, sejam resolvendo a questão abaixo, tal, o valor do x, o valor, o número inteiro positivo que representa o x é. Aí você encontra várias respostas. Por exemplo, digamos que seja um polinômio de grau 5. Um polinômio de grau 5 ele apresenta 5 raízes complexas. Dessas 5 raízes complexas, uma pode ser real e 4 imaginárias, 3 reais, 2 imaginárias. Ok? E a gente vai chegar lá ainda, tá? Só tô jogando aqui, só tô jogando. É porque eu estou mandando vocês lá para frente no conteúdo e estou trazendo para cá, de volta. Colocar aqui colocar aqui o óculos, porque eu sou uma pessoa vaidosa. Daqui a pouco Eu gostava de matemática até descobrir a transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Que é essa? Esqueci. Não é a transformada de Fourier, é outra coisa, mas é a teoria de Fourier. Ah, tá. Coisa assim. Entendi. Pelo nome mandava alguém para aquele lugar, né? Então, estritamente positivo. Ah, tá, eu estava falando assim, aí estava resolvendo um polinômio, né? E aí esse polinômio ele era de grau 5. Se ele é de grau 5, ele tem 5 raízes complexas. As possibilidades são uma real, 4 imaginárias, ou 3 reais e 2 imaginárias, que as imaginárias vêm aos pares. Então tem essas combinações, tá? O que é polinômio mesmo? É uma expressão algébrica Porque onde o x Você tá falando polinômio toda hora, mas Expressão é algébrica. o expoente o expoente. Eu tava falando polinômio. Só que eu tava falando que Você era tava falando outra ou coisa. polígono. Polígono. Não, eu falei polinômio mesmo. Você tá falando Foi polígono. 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 Você tava E o que é polígono? polígono com polígono. Polígono é uma figura geométrica plana fechada que tem vários ângulos. Não, eu ainda te expliquei. Eu sei lá o que diabo, eu sei que era alguma coisa desse rolê aí. Tinha poli, né? Tinha poli, Tinha poli. Tinha poli. Pronto. Tá, vamos lá. Então, no exemplo é assim, eu falei que seria um polinômio de grau 5, tem 5 raízes complexas. Ou seja, existem 5 números que se você substituir no lugar do x e resolver, a resposta é 0. Que é na equação algébrica, eu já estou jogando vocês lá no conteúdo de equações polinomiais, tá? Equações algébricas. E aí, veja, digamos que sejam 3 raízes reais e 2 imaginárias. Dentre as reais, uma delas seria estritamente
um inteiro estritamente positivo. Ou duas seriam estritamente positivos. Então, a palavra estritamente positivo poderia falar assim, ó, resolvendo a equação algébrica abaixo, a soma das raízes inteiras estritamente positivas é. Ou seja, nós teríamos que resolver o problema da equação, encontrar as 5 raízes, olhar para elas e verificar aquelas que fossem o quê? Inteiras estritamente positivas. Olhar para elas e somar. Sacou? Então, os conceitos de conjuntos numéricos, nesses enunciados, pegam a gente. Bacana? Mas não vai pegar vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois bem, nesse caso aqui, então, qual seria o conjunto inteiro dos inteiros estritamente positivos? Seria 1, Um, 2, 3, dois. 4, 5, 6, 7. E aí, esse conjunto você conhece. Esse conjunto. Naturais, não nulos. Ou inteiros. Mas aí eu só seguia a lógica dos naturais, né? Tipo, natural sem o asterístico é... Então, é aquilo que eu falei, né? Em símbolos, se você olhar para esse símbolo diz o quê? Que é um inteiro estritamente positivo. Exatamente. Só que o conjunto em si, você pode dizer, se tiver só isso, né, na questão. Sem isso. Observe o conjunto abaixo. Naturais. Observe o conjunto abaixo. Que conjunto é esse? Naturais não nulos, é o que Ou? aparenta ser. Ou inteiros estritamente positivos. É isso. Essa é a ideia. Hã? Onde é que entra o real aí? Não. Engloba tudo. Ih, pois é, mas aqui não, né? Aqui só tem, não tem todos aqui. É porque daí não vai ter o dízimo. Reais inteiros. Não tem. Ali realmente são os inteiros estritamente positivos, que os reais engloba todo mundo, né? Eles devem pôr a prova inteiro justamente para dar uma confundida na cabeça. É, exatamente. Se colocar naturais, vai ficar mais fácil. Fica mais fácil. Porque na verdade a ideia é essa. A ideia é essa. Ele falou na prova, de colocar, em vez de colocar naturais, sem o zero, ele coloca inteiro estritamente positivo. É só É. dar uma confundida na cabeça. Resolvendo a equação algébrica abaixo, dentre as raízes encontradas, a soma das que são inteiras estritamente positivas é. Aí fica meio que embolado, né? Você resolve o problema, aí vai buscar aquelas que são, enfim. Então esses conceitos são basicamente na prova para isso aí. Só que é o seguinte, me dá um exemplo de número inteiro positivo. 45. Eita, pega. Menor que 10. Inteiro positivo. 7, ok. Número 7. O número 7 ele é inteiro positivo, certo? Ele é natural também? Porque ele não seria natural. Ele tem algum botão, algum silicone? O que você tá falando, cara? Zoando, porra. Ah, que lindo, hein, vencedor? Tá falando de integral, cara. Aí sim, agora você, meu coração agora palpitou por você. Eu não sei quem é o vencedor, mas palpitou, porque falou de integral, filho. A física eu até não sei, assim, não estou tentando lembrar agora, mas falou de integral, coisa mais linda do mundo. Não, mas eu lembro algumas coisinhas ainda, não, mas eu chegar em casa eu vou ler isso aí agora, fiquei agoniado. Eu não vou nem dormir hoje. Pesquisa aí no Google. Vamos lá, gente. Aí o que acontece? Vocês falaram do 7, né? O 7 é natural, ele é inteiro também. Agora me fale aí, a divisão de dois números cujo resultado é 7. Divisão. 14 por 2, beleza? Então assim, a gente consegue pegar o número 7 e representar em forma de fração. Toda vez que você faz isso, esse número ele é racional. Então você tem que pegar dois números inteiros, um dividido pelo outro. Quando você consegue fazer essa representação, esse número é chamado de racional, tá? Então, o que é o conjunto dos racionais? Que resultado, Ser representado por uma fração. forma de fração. Que resultado É igual o resultado. da divisão. Qual é o resultado da divisão? Então seria que resultado de... Quociente. 7, que seria 14 sobre... É um exemplo, né? Dois. Isso, exato. Você consegue representar. Mas eu sei. 1,5, por exemplo, ele é inteiro? Não, inteiro não, ele é racional. Ok, ele é racional? Você consegue representar 1,5 através de fração, uma fração em que os dois sejam inteiros? 3 sobre 2. 15 sobre 10. 15 sobre 10. Então você tem aí uma fração com dois números inteiros, cujo resultado é 1,5, tá?
Veja, então agora você tem a letra Q, resultado da divisão, quociente. Então essa letra Q aqui é de quociente mesmo, tá? Resultado da divisão. Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado por, sejam dois números A e B, ambos inteiros, tais que todas essas frações, toda vez que você pegar quaisquer que sejam os números A e B, que você consiga transformá-los em uma fração. Isso aqui é tal que, tá? Vai ficar confuso aqui, peraí. Vou colocar assim, ó. Vou colocar A sobre B. Pronto. Esse aqui é o tal que, isso aqui é a fração, tá? Qual é a restrição? Não pode dar. Não Diferente pode ser de racional. zero, né? Não, aqui nessa simbologia a restrição é que o B não pode ser zero. Primeiro mandamento da matemática diz: jamais dividirás por zero. Alguém? Mas você falou que dá pra dividir por Mas em si. Só que lá é limite. Não, na verdade é porque lá a gente nós não dividimos dois números inteiros e dá para dividir por zero. É porque lá você consegue tender a zero através de limite de uma função. Aí é outra história, mas é divertido também. Cachaça, legal, fica legal, tá? Cara, essa sua cachaça aí, professor. Era muito bom. Era muito bom. É muito bom. Cerveja. Ah, Olha, então isso aqui, conjunto dos racionais. Não tem como a gente colocar, por exemplo, aqui a gente consegue restringir, né, o conjunto dos inteiros estritamente positivos, são realmente esses números e seguem a mesma lógica. Aí aqui a gente não conseguiria, porque, né, podem ser todos os positivos, são os inteiros, é o conjunto dos inteiros somados com as dízimas periódicas. professor, o senhor Oi. faz um exemplo pra gente? Agora, Dessa forma aí, por favor. essa aqui? Muito bem, né? É o que a gente falou. Exemplo. Coloca bem assim, ó. Isso é a simbologia, professor. Ó, 1,5 é racional. Tal que... Coloca assim, ó. Pois 1,5 é igual a, por exemplo, 3 sobre 2. 3 e o 2 são números inteiros. Professor, Beleza? troca a vírgula e bota um E. Você vai confundir com 1,5. Qual? Do A e o E e o B. Cadê? Aqui que você está falando? Aqui? Acho que vão confundir. Aqui? Não tem nada. Confundir com qual? Confundir com 1,5. Esse aqui com esse aqui? Ah, não pelo símbolo de pertinência. Então, não pelo símbolo de pertinência. Assim, o símbolo de pertinência diz assim, ó. Sejam dois números A e B, sacou? Então, esses dois números pertencem ao conjunto dos Natural. inteiros. É. Eu estou entendendo o que você está falando, né? Só que assim, eu estou dizendo que esse aqui é inteiro e esse aqui também é inteiro. Sacou? Tá de boa ali, tá confundindo não. Fechou então, gente? Agora vamos falar dessas... das dízimas periódicas e A gente estuda fração geratriz, professor? fração... Oi? Já respondeu. Era agora mesmo, é agora. Fração geratriz. Dízimas periódicas e fração geratriz. Ah, entendi. Isso é um traço no Z, não é 2Z não, né? É um traço, é para dizer que é conjunto numérico. Conjunto dos números inteiros. Você faz assim, ó. Você faz assim, ó. Faz o Z. Primeiro você faz o Z, depois você faz uma barra bem aqui assim, ó. Ah, tá. Eu fiz 2Zs aqui. Eu fazia também. Desse jeito, assim. Eu vou entender. Dízimas periódicas e as tais frações geratriz ou fração geratriz. Exemplo 1. E aqui vai ser exemplo 2. Vou colocar assim para a gente ganhar tempo. Fração. Vamos ver se não transformar, professor. É. O negócio dá uma confundida boa. Não, mas aqui tomara que não. Tomara que não.
0,333, nós conhecemos, esse aqui é o clássico, né? Conhecemos? Sim. Eu achava que sim. Você acha que conhecemos? É 1 sobre 3. Quando a gente pega 1 sobre 3, né? Quando você pega 1 e divide pelo 3, o 3 sobre 9 simplifica. Dá 0,3. 1 sobre 3, se você pegar o número 1 sobre 3, usar a calculadora ou tentar dividir, vai dar isso aqui. Esse é o exemplo 1 ou esse é o exemplo do número 1? Exemplo 1, não, exemplo 2, quer dizer no caso. Ah, tá, achei que era exemplo do número 1. Exemplo 2. Então a ideia, eu vou usar essa dízima periódica, isso aqui é uma dízima periódica. Periódica lembra período, não é isso? Então, a gente tem que identificar o período dessa dízima aqui. O período dela é aquele número que está, aquele grupo de números que está repetindo. Nesse caso aqui, quem é que está repetindo? O 3. Então, o 3 é o nosso período. Então, nessa dízima periódica aqui, o 3 é o nosso período. É isso aqui. Isso aqui é uma dízima periódica. Então, a gente observa que... a gente observa o seguinte, que você tem um número decimal, certo? E nesse número decimal, as casas que são após a vírgula, que são chamadas casas decimais aqui no número decimal, a gente observa que existe uma repetição. Grupos de números que se repetem. Isso é chamado de dízima periódica. E aí nesse caso aqui, quem é que está repetindo? O 3. Então o 3 é o nosso período. Dessa dízima periódica, quem é o período? 3. Então isso aqui é uma dízima de período 3, tá? Agora veja bem, esse aqui é o nosso período, é o número 3. Pode vir assim na prova, ou 0,3 com uma barrinha aqui assim, ó. Eu sempre uso esse, professor. Esse aqui são os que geralmente vêm eles estão misturando agora, né? Tem prova que coloca com reticências e tem prova que coloca com essa barra em cima. O mais importante é você identificar e falar e o que tem que fazer com aquilo. Muito importante o que tem que ser feito com aquilo. Pronto, então aqui a gente tem uma dízima periódica, eu vou usar esse exemplo aqui, vou usar essa dízima para a gente transformar numa fração. Ou seja, fração geratriz. Geratriz lembra de gerar. Então, qual foi a fração que gerou essa dízima? A fração do 1 sobre 3. A gente vai chegar nela, que é 1 sobre 3. Mas como é que a gente chega nela? Porque aí tem uma metodologia, tem um método para isso. Chegar nessa fração, tá? Então é assim, existe a fração que gera, né, que constrói, que quando você tenta dividir, você chega na dízima. Daquele negócio de, tipo assim, aqui está o 0,3. Representado na fração, ele seria 1,3. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Isso. A gente vai chegar lá, vou ensinar a transformar. Mas o mais importante é entender o que, por enquanto? Que existe uma fração que quando você faz a divisão nessa fração do de cima que está pelo de baixo, o resultado é uma dízima periódica, entendeu? Então por isso que a gente fala que é dízima periódicas e fração geratriz. Porque existem as frações que constroem as dízimas periódicas. Por exemplo, isso aqui é uma dízima periódica. Ela veio a partir de uma fração. Que fração é essa? A gente vai descobrir agora. Tá? Então qual é o método? Faz assim, método. Período dividido por 9 tantos quantos forem os algarismos do período. Então veja bem, eu vou tentar, porque eu coloquei esse texto aqui, mas quando eu começar a fazer os exemplos, você nem vai lembrar desse texto mais. Tomara que não, né? Que realmente ele é confuso mesmo. Mas você tem que pegar o período e você vai dividir o período por 9, né? Vírgula, 9, tantos quantos forem, ou seja, a quantidade de 9 tem que ser aquela quantidade, tantos quantos forem
os algarismos do período. Então, vamos pegar o período. Nesse exemplo, qual é o período? 3. 3 dividido, tá vendo? Vamos lá. Então, vai ser assim. Exato. Então, vai ser o 0,3, que é uma dízima, ele é o período 3 dividido por 9. Quantos 9? 1. Um 9 só, por quê? Só existe um período. Um algarismo no período. Um algarismo no período, tá? Aí, quando você simplifica, você chega no número 1 sobre 3. Pronto. Porque você divide por 3 aqui, divide por 3 aqui, dá 1 sobre 3. Agora, olha só esse exemplo 2. 3, desculpa. Olha só esse exemplo 3. Aqui eu tenho 0,12. 12 reticências. Eu tenho uma dízima periódica? Tem sim. É. O período é 12. Quantos algarismos? 2. Então, isso daqui é igual ao período. Qual é o período? 12. Dividido por 9, tantos quantos forem os algarismos do período. Quantos são os algarismos? 2. Então, são quantos 9? 2 noves. É isso. E só funciona quando for 0, alguma coisa. Mas eu vou colocar agora... Isso, aí eu vou colocar agora um exemplo com esse 1 aí. Tá bom? Dá pra simplificar agora, né? Isso, aí agora dá para simplificar por 3, né? Por 3 dá quanto? 4, 33. Dá pra simplificar mais? Não, aí parou aqui. Então, 12 sobre 9, dividindo por 3 em cima e embaixo, 4, 33 avos. Se você fizer essa divisão na calculadora, espero que seja 0,121212, que se não for, é sacanagem, né? Já pensou? O cara tá dando aula e alguém tira a prova? 4,33 avos dividido... É 4 dividido por 33. É 4 dividido por 33 É igual a 0,1212. Tomara que sim, né? Já pensou se não for? Foram os que eu decorei pra hoje, tá, gente? Passar diferente. Pergunta coisa diferente não, por favor, né? Vamos lá, exemplo 4. Exemplo 4. Vou caprichar um pouquinho aí, tá? No que você pediu. Aí vai ser, então, vou colocar, sei lá, 2,375. E vou colocar assim, ó, uma barra em cima. 2,375. Tem uma barra em cima. Indica que essa barra indica o quê? Indica que é uma dízima periódica, cujo período é o 375. Se a gente fosse continuar aqui, né? Se não tivesse essa barra, aí seria 375, 375, 375. É isso? Então, isso aqui é a dízima periódica. Nesse caso aqui, a gente sabe perfeitamente que isso aqui é a parte inteira. Então, se você quiser, e você vai querer, que é mais fácil, você pega isso aqui e fala assim, ah não, isso aqui é 2 mais 0,375, uma barra em cima. A partir daqui, método. Beleza? Então aqui vai ser o quê? Vamos lá. Igual a 2 mais 375 sobre 999. Não acabou, né? Tem que somar agora. Vamos lá. 999 vezes 2. Primeiro dá pra simplificar tudo por 3, por exemplo. Dá 3 mais 7, 10 mais 5, 15 por 3. Então aqui dá e aqui também dá por 3. Melhor ainda. 2 mais. Por 3 dá 1. Por 3 dá 2. 15 por 3 dá 5. Beleza? 125. E aqui dá 333. 1 mais 2. 3 mais 5. 8 não dá. Beleza? Dobro de 5 é 10. Tira do 12, 2. Não é de 7. Não é de 5. Aqui é só 3 e 125 já parou ali. Beleza? Nada, tem número grande que você é melhor faz o método lá. Né? Não, mas é só uma prática, né? Pratica. 7, dobra esse número, tira daqui. Resultado, se for múltiplo de 7, já era. Vamos lá, então aqui a gente tem 333 vezes 2.
30. Ixi, Maria. 30. Meu Deus. 666, que isso? Meu Deus, que medo. Multiplicador. Que é isso? Que horrível. Música do Iron Maiden. 666, the number of the best. 1985. Tudo isso dividido por meio besta. É. Boa. 5 mais 6, 11. Não é isso? 3 mais 9, 3 mais 6, 9. E 1 mais 6, 7, 9 e 1. Dividido por 3, 7 mais 9, 16. Mais 1, 17. Acabou. Vou fazer a conta aqui pra ver se dá certo. Qual? Faz aí. Vou ver se vai dar 2. Tomara que sim, pelo amor de Deus. Eu já sei que dá mais de 2. Ufa. Dá menos de 3, né? Deu aí? Bom, números racionais, toda vez. É muito legal esse método, né, para descobrir a fração geratriz. Veja, números racionais, né? Até aqui era o tal do. Ah, pai, como é que é o nome do filho do ego mesmo, gente? Quem era o Fidaia? Pitágoras. Filho da égua. Fidaia. O Pitágoras, quando surgiu a gangue de Pitágoras, que eram os filósofos seguidores de Pitágoras, os pitagóricos lá e tal, muita cachaça, Naquela época. cachaça e filosofia, né? Eu acho que eles que descobriram o máximo. Muita coisa. Aí o que aconteceu? Até a época de Pitágoras tem uma parte da história da matemática que eram poucas das aulas que eu perdia por estar no anexo. Era quando tinha essas mentiras da matemática lá, né? O senhor estava anexando. História da matemática. Falava em história, eu perdia a aula. Só respondia presente para não reprovar. Mas vamos lá, aí o que acontecia? Até aqui, galera, conjunto dos racionais. Só que quando os caras definiam um número, ele tinha que conseguir colocar aquele número na reta. Se ele não conseguisse colocar aquele número na reta, de nada adiantou ele provar aquilo que ele tentou provar. E aí, quando os pitagóricos surgiram, só tinha até aqui, tá? Então, hoje nós conhecemos como reta real, não é? Hoje a gente conhece como reta real, só que até Pitágoras era reta racional. Não tinha reta real, era reta racional. Era reta racional, não tinha reta real. Não tinha os números reais ainda. E aí surgiram os números irracionais. Só que quando surgiu os números irracionais, a ideia era... então vou colocar aqui, números irracionais. Não é possível. Colocar na forma de fração. É. A fração que fala aquela P sobre Q? É esse aqui, o A sobre B que eu usei. Né? Geralmente a dos livros é P sobre Q. P sobre Q. Não é possível representar em forma de fração. O nome desse professor é Piraminx. Pessoal, alguém tem calculadora aí? Faz aí pra mim 22 dividido por 7. Curiosidade, tá? Aproximadamente 3,14. Pera aí, só um pouquinho. Então veja, o 22 sobre 7 é aproximadamente 14, 28, 6. Que ainda 6 é redondo. vou colocar ali, tá? Vou colocar assim, beleza? Olha só como é que começa esse número. Então, tá vendo como é que começa? Olha só como é que as tretas são massa. Porque aqui é 3,14, não é? Porque o que acontece? O π, ele é irracional. Ele é irracional porque você não consegue mensurar a distância entre um ponto e outro numa circunferência. Então essa distância tende a zero. Só que não é zero. Então você nunca vai ter uma circunferência perfeita. Mesmo que você vá para o infinito, sacou? Entenderam o que eu falei? Tá no Piramix, olha pra cá. Deixa o Piramix guardado. Oi? É circunferência pelo raio. Né?
Então, porque é o seguinte, olha só, a gente tem uma circunferência, e a circunferência é a circunferência é a reunião de infinitos pontos equidistantes de um único ponto chamado centro. Então você tem uma circunferência. Então é a reunião de infinitos pontos. Só que esses infinitos pontos, a distância entre um e o outro tende a zero, mas não é zero. Então você nunca consegue, nessa teoria, nessa ideia, nós não teríamos uma circunferência perfeita. Mesmo você em quarta dimensão, que é chamada matemática quântica. Aí você vai para matemática quântica, aí você fica imaginando, caramba, se eu conseguir um microscópio potente o suficiente para conseguir perceber a distância entre esses pontos da circunferência, eu ainda vou precisar de um outro microscópio mais potente. E assim vai, aí você vai para a matemática quântica, entendeu? Professor, na quarta dimensão, qual é a outra propriedade? Porque a terceira é altura, largura e profundidade. Isso que eu estou falando. E qual é da... É isso. Não, sim, mas é porque são 4 dimensões. Qual é a... Ah, tá, não. A ideia de quarta dimensão não é você ter uma outra dimensão compondo a quarta, entendeu? É, tipo assim, a terceira dimensão você tem a composição de 3 dimensões. Comprimento, largura e... Isso, mas não é, a ideia não é essa de quarta dimensão. A ideia de quarta dimensão é... Entendeu? E... Então é porque tá bebendo pouco, pô. Você está entendendo isso que eu estou, por exemplo, isso que eu estou falando agora? É uma ideia em quarta dimensão, é a matemática quântica, é a física quântica. Como é que você vai imaginar isso, pô? Você vai aumentando, entendeu? A distância entre os... É, muita cachaça. E aí você acaba indo para a quarta dimensão. Mas essa discussão é massa demais. Muito louca. Mas olha só o que é interessante quando os camaradas começam a discutir as coisas. Olha, alguém falou assim, o pi é irracional. E não tem matemática lá. Se for irracional, olha aqui, ó, se ele for irracional, não é possível representar em forma de fração. Aí veio o engraçadinho, isso aconteceu mesmo, tá? Veio o engraçadinho numa convenção matemática e foi, opa! 3,14 é 22 sobre 7. Mas na época, o pi só tinha 2 casas decimais. Tipo assim, era isso, entendeu? Mas o pi é isso, né? Não, ele é aproximadamente isso, né? Ele começa 3,14, só que após a vírgula não existe um período. Não é isso. Após a vírgula não existe o que nós chamamos de período. Não existe período. Então não existe um grupo de números que se repetem. Não acontece com o pi. Por quê? Porque você está pegando uma circunferência, o comprimento dela e dividindo pelo diâmetro. Toda vez que você, independente do tamanho da circunferência, você dividir pelo diâmetro, o resultado é sempre o mesmo, é perto disso. Só que quanto mais você aumenta essa circunferência, ou quanto maior a percepção que você tem dessa divisão, mais algarismos você consegue após a vírgula. Na época, possivelmente só tinha 2, porque o cara chegou lá... Pô. Aí o bicho chegou lá e isso está no livro de História da Matemática e foi legal, sabe por quê? Porque ficou por anos, pô. O pi sendo um número racional, porque para ser racional bastava fazer o quê? Representar em forma de fração. O bicho pegou e representou. Aí a galera, uau, né? Legal, pagaram aquela né, cervejada para ele, churrasco e tal. Mas com certeza veio outro filho da mãe e falou, opa, peraí, meu filho. Eu achei um terceiro algarismo aqui que não era 2. Que lembra que você falou que era 28 aqui, né? Quando eu fiz encontrei o pi usando uma outra medida, uma outra circunferência, não apareceu 2. Opa, você se deu mal. The house is down, começa tudo de novo. Aí pi continuou a ser irracional e até hoje. Quantas casas decimais tem depois? Hoje? Milhões, tá? Milhões. E elas não se repetem. Então, o meu filho estava participando de competição, ele decorou... Mas eu também sou, pô, Ele participou de uma competição na escola, deixa eu te falar por quê. Porque assim, ele decorou 283 casas após a vírgula do número pi. Na escola que ele estava, no ano anterior, uma menina tinha decorado 300 e poucas casas do número pi, participou de campeonato e tal, e hoje ela está na França, ela foi convidada para uma escola lá, não sei o que, ela era genial,
E aí ele não queria ir para a França, mas ele queria se desafiar. Aí teve campeonato, ele decorou 280 e poucas casas. Eu tô vendo os campeonatos assim, nível nacional, eles montam uma matriz e aí você tem que saber os termos dessa tal matriz de trás pra frente. É muito doido, cara. É muito doido. Ele monta cubo aí, o recorde dele parece que é 11 segundos nesse 3x3 aí. Pô, ele vai participar do campeonato agora, mês que vem. Das Olimpíadas de Matemática. 14 anos, Mas moleque. ele decorou? Ele decorou, porque o que acontece? Tem os algoritmos. Ele decorou aqueles algoritmos que são os clássicos, né? São as camadas. E aí ele já tinha decorado, estava fazendo rápido. Só que existe o algoritmo chamado algoritmo profissional. Quando decora o profissional e você treina e você decora, aí você acelera a velocidade de montagem do cubo. Ele decorou 109 algoritmos. Meu Deus, o cara tem um computador na cabeça. Ele decorou 109 algoritmos. E ele fica lá. Aí ele falou, hoje, pai, coloquei uma meta. Hoje eu vou descansar do cubo. Olha a meta dele. Aí ele tá, filhote? Tem quantos anos, professor? 14. Aí ele tá, eu fico vendo ele montar, eu fico tonto assim. 11 segundos, 15 segundos. Tá, poxa, menino, caboclo. Vamos lá. O canal dele é Curiosidades Kalel. Depois dá uma valorizada lá. Kalel é o nome dele? Kalel. Lá ele ensina tudo. Curiosidades Kalel. No YouTube. Ele tem 2 vídeos lá que ele fala sobre hipnose. Ele explica hipnose, por que as pessoas realmente tem uns que são propensas a serem hipnotizadas e outras não. Tem um gatilho no cérebro, não sei o quê. Não tem nada a ver comigo. Ele é um. Ele, né? O pai é doido, decora as coisas. Eu não sou inteligente. Ele, eu sei que é, entendeu? O pai explica todas as teorias com cachaça. Curiosidades, cara, depois dá uma valorizada lá, tem vídeo que só... Os primeiros vídeos ele tá com a vozinha bem fininha ainda, aí engrossa, né, papai? Papai te ama. Aí agora a voz já tá grossa, 14 anos, tá engraçadinho demais. Vamos continuar aqui, né? Conjunto dos irracionais, todos aqueles que não são possíveis, que não é possível você representar em forma de fração. Exemplos, o próprio π, não é isso? As raízes não exatas são irracionais. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica do número 4, enfim. Porque assim, qual é a definição de raiz quadrada? Qual é a definição de raiz enésima? É um número que multiplicado por ele mesmo n fatores resulta no que está aqui dentro, no radicando, sacou? Então, o número multiplicado por ele mesmo, 2 fatores para dar 2, qual é? Pois é. Que número que número você multiplica por ele mesmo 3 fatores que resultam em 4? A gente tem que pensar assim, multiplicar um número por ele mesmo, n é 3 fatores e tem que dar 4. Sacou? Então por isso que você está aí. Que diabo é isso? Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo? 3 fatores e tem que dar 4? Quando você começa já a rolar essa intriga, tendo ou não comido pão, você fica intrigado? Aí você... Tem que ser o mesmo número? Você tem que multiplicar o número por ele mesmo, 3 fatores, tá? Multiplica o número por ele mesmo, 3 fatores, tem que dar 4. Esse número que você não vai encontrar, possivelmente, ele é o quê? Irracional. Mas você, se alguém te parar hoje na rua, para aí, quando você chegar perto de casa, dependendo da região onde você mora, por exemplo, eu moro num lugar tranquilo, eu moro no Valparaíso, por exemplo. Então se eu chegar lá, alguém, para aí alguém vai te parar e falar, para aí, que número que multiplicado por ele mesmo 3 fatores e dá 4? Até deu um sinal aqui, né? Aí você fala assim, se eu responder, tu me libera? Sim. Raiz cúbica de 4. Sacou? Não? É porque assim, o único número que multiplicado por ele mesmo, 3 fatores que dá 4, é a raiz cúbica de 4. Qual é a raiz cúbica de 4? Então, é o número que multiplicado por ele mesmo dá... É o número que multiplicado por ele mesmo, 3 fatores, dá 4. E aí você falou raiz cúbica de 4. Isso, exato.
Meu Deus, mano. Então assim, ó, a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 4. Quanto que é isso? A raiz cúbica. Raiz cúbica de 64. E a raiz cúbica de 64 é 4. Então o único número que multiplicado por ele mesmo, 3 fatores que dá 4 é a raiz cúbica de 4. Isso, é irracional, tá? É irracional. Enfim, galera, π, o número de Euler. Número de Euler aproximadamente 2,718. E aí vai, né? Tem muitos números irracionais aí. Isso você falou no dia que você explicou o PA, né? Daquele Foi. da soma da PG infinita. Não, na verdade isso aqui foi da sequência de Euler. A sequência de Euler, não tinha o que fazer, né? Ele não tinha o que fazer, mas nos ajuda muito hoje a datar fósseis e tudo mais, né? Graças a ele que a gente consegue, por exemplo, descobrir por que o Sol só vai explodir daqui a 4 bilhões de anos. É uma informação muito útil pra gente. Não é? Muito útil essa informação? É uma informação muito útil, pô. Verdade, agora eu vou dormir mais tranquilo, sabe? Se você não tivesse recebido essa informação hoje, você não estaria triste? Com certeza. Com certeza. Eu ia falar, meu Deus, como é que eu vou. Quem vai me esquentar agora? Ai. E aí, galera, veja bem, aí nós temos aqui, já temos o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais são todos os inteiros e os naturais, beleza? Então, os inteiros e os naturais estão dentro dos racionais, só que esses racionais são números que você consegue representar em forma de fração. E os irracionais, você não consegue representar em forma de fração. Aí o que acontece? É o quê? O sol podia explodir amanhã. Que isso? Oh, meu Deus. Oh, gente. Que a gente tem eu, né? Então, quando você tem a reunião dos racionais... Descobriram que o Sol ia explodir daqui a esse tempo. Como é que eles fazem? Pois é, tá vendo? Foi aqui, ó. Perguntar pra ele. Aqui, ó. Triste. A culpa é desse cara. E se por base desse cálculo o Sol explodir antes? Aí nós vamos ter que ir atrás desse cara. É mesmo, verdade. Eu não tinha pensado nisso. Pois é. Vamos lá. Aí tem agora o conjunto dos reais. Tá vendo como é que eu der? O conjunto dos reais é a reunião. É. Quando nós encontramos esse cara, se tiver errado, nós temos uma Reunião dos racionais com os irracionais. Irracionais. A propósito, né, o conjunto dos irracionais, a simbologia para ele seria o i com a barra, mas como ele confunde com i em algarismo, com 2 em algarismo romano, então, por exemplo, assim, né? Então seria isso daqui. Durante um tempo até os caras usaram. Então, assim, o irracional, né? Aí seria assim. Só que fica parecendo com 2 algarismos romanos. Aí tentaram fazer assim. Também dava para confundir, sei lá. E acabou que usou a ideia de irracional, basta você pegar os reais e tirar os racionais. Então, se você pegar os reais e tirar os racionais, o que sobra são os irracionais. Entendeu? Então, é o que eu vou usar aqui agora. Então, o conjunto dos reais, ele é os racionais menos os irracionais, né? Que seria... Vou colocar aqui a letra I. Beleza? Mais no caso, tá? Então, se você pegar o conjunto dos reais, é você pegar os racionais e reunir com os irracionais. Então, os irracionais são os reais menos os racionais. Valeu? Agora vamos às operações. Ixi. Não, pode deixar aqui mesmo as operações. Vai pelo lado bom. O sol vai
porque sol não vai assim, o seu explodir doce não, está em cara. decomposição ainda. O sol não vai E explodir. ele vai congelar tudo. Provavelmente você já virou petróleo. Eu não estarei mais aqui. Eu não quero saber. Se o sol fosse explodir amanhã, tudo bem. Não vai, mano. Mas 4 bilhões, Mas né? você ouviu a filósofa, cara? E se ele tiver errado, o seu explodir amanhã? E aí? Quero que sim. Quero que sim. Deus me livre. Nossa, explodir amanhã, eu vou voltar pra buscar vocês e falar que foi zica de vocês. Não, como é que não? Como é que não vai estar aqui pra voltar? O Emanuel falou que essa liga é o aquecedor. Nossa senhora. Agora quem vai aquecer o aquecedor? Miseravelmente. Cara, mas ainda vai ter um inferno, né? Se o sol explodir. Parando pra pensar. Ah não, pô, aí tu já tá inventando, já tá botando a quarta dimensão. Não, mas é. Se o sol explodir, ainda vai ter uma coisa de calor lá. O que virou essa aula do chip? Era pra ser conjunto. Caos. Verdade, também vai ser o núcleo da Terra, né, cara? É. Mas a terra é quente. É. Mas Já o tô núcleo meio da bem lá, já. Terra- mas o núcleo da Terra já é sólido. Vai lá, né? Eu também fui lá uma vez, mano. Teoria do caos. Começou hoje aí. É que a gente é tudo apocalipse. Mas você acredita que os filósofos começaram dessa forma? Ela é bem apocalipse. É, eles começaram. Pensando um monte de coisa muito aleatória até chegar numa conclusão, né? Uma conclusão. Eles começaram assim, então até hoje aí. Tomando cachaça. Alguns Aí foram você acredita que internados. tomou. Alguns foram internados. No manicômio, daí pra pior. Quem é que começou esse trem de filosofia, velho? Boa Quem foi o pergunta. primeiro? Só, não é. Aristóteles, né? Aristóteles? Sei lá. Não tem que perguntar, não foi muito. Eu sei que teve um louco. Descartes, sei lá. Foi um loucão lá que deu início a tudo isso. O Aristóteles foi o que mediu a sombra da Terra, né? Daí pra ele provar que a Terra não era plana. Na verdade, tudo isso de filosofia começou na época Começou da com Inquisição, não foi? Nietzsche, né? O quê? Que toda essa questão filosófica assim, começou na época da Inquisição, né? Que é quando as pessoas questionavam a igreja e tinham suas ideias e sua forma de pensar. E a igreja lá a gente já tinha isso. Talvez, né? Mas quem botou mesmo pra valer. Algumas coisas foram antes. Mas quem foi que botou pra valer mesmo estudar, tipo assim, essa questão filosófica? Professor Steve. Foi o homem, fala aí. A lenda, né? Ele viu só que eles tomaram veneninho. Caramba, velho. Cara, Leonardo da Vinci projetar o Exato, avião. mano. Você é bem apocalíptica, velho. Eu, no lugar do Sócrates, também tomava. Que é isso, mano? Ah, gente, a vida é tão boa. Você quer começar? Acho que. Eu faltei psicóloga hoje pra ficar nos jogos internos. Tô bem zona. Quer começar? Não sou formado em psicologia, mas. Amiga, não falte. Não falte numa dessas aí, eu fui parar dopada de Zolpidem, viu? No meio do viaduto, Qual é essa? com a polícia lá perguntando, senhora, o que essa mulher Caralho, o que essa outra tá virando? E eu falei, não sei, eu saí de casa e parei aqui. Tava cansando na minha casa. Pois é, né, gente? Não Ontem falte teve pra jogo mim. do Corinthians, né? Bicho, eu Você fala, Tu viu, mano? Tu viu? Você Foi fala. uma coisa bem louca. Que isso? Mas isso foi bem, assim, quando eu tava numa crise bem fugida de depressão. Que aconteceu esse rolê. Eu tava sentada, tipo, no viaduto, sem saber. Ah, não. Eu achando que suas histórias de Muay Thai eram pesadas. tá rindo. É, mano. Porra. Tu tá rindo. Que desgraça. Meu Deus! Eu vou chorar, vou chorar. Já passou. Caraca, velho. Você acha que eu sou tão felizinha assim por quê? Vai passar na ES esse ano. Não vai funcionar essa minha É, tipo, se funciona, Mas é não. É verdade. mentira, é esponja também. Não tem médico. Legal. Tá vendo? Mas Parece que eu tô sempre jogando, é muito engraçado. Você é ruim na hora de estudar, que você não presta atenção nas coisas. Mas não, já acostumei já. É só tomar Ritalina. É massa, mistura. Aqui, ó. Eu consegui de um copo atrás. Não, mas Tá a gente ajudando pra TDAH, gente? É, mas ele ajuda com isso daí pro copo. Sim, mas Eles eles já não, rodaram. eles não recomendam pra quem vai TDAH. Aí você tem que Você comprar de tem um que- farmacêutico. Você tem que entender, tá? Mas ele tá fazendo a Ritalina, que é
Flamengo tá me deixando triste. Eles assistem jogo. Não, a gente só tá mudando o assunto. Só pra tirar essa foto dessa. Esse clima meio. Tá parecendo, Precious. ficou parecendo aquele episódio lá Foi mal, gente. da Dona Hermínia. Como é que é o nome daquele filme lá da Dona Hermínia? Minha Mãe é uma Peça. Tem uma cena que ela fala isso, né? Que a conversa foi caminhando para um momento triste. tava mó comédia aí, começaram a falar de umas coisas, ela, meu Deus do céu. É. Alguém aí tem animal de estimação em casa? Agora não tá falando sério. Você tem que cachorro gato? Eu tinha, mas a minha mãe doou o bicho no meio das férias. Eu tenho um gato e ele tá com uma maneira muito feia de ficar fazendo xixi no tapete do banheiro. O cachorro dele é bom. Eu tenho um cachorro lá em casa, eu chamo de Não, Igor. meu gato, ele nunca fez xixi nada lá em casa. Só na caixa de areia dele. Só que ele começou agora a fazer pular no janela do banheiro e começou a fazer xixi no Só em tapete cima do da banheiro. cama, mas você tá com barulho, né? Eu não preciso tirar o tapete do chão. Não, mas eu já tirei, literalmente. Ele faz no chão? Não, é porque assim, ele começou a fazer, ele nunca fez xixi em nenhum lugar que não seja na caixa de areia. Cara. Aí a partir de agora ele começou a mijar. Mas você já tirou o tapete? Já, eu acho que deve ser. Já fez também. Eu acho que é porque tem alguma presença de algum gato macho próximo. E aí eu acho que é aquele bagulho de querer marcar território. Ele nunca fez isso. Lá em casa. Qual é o número do exemplo aí? Qual é o número do exemplo aí? Número 5. 5. Tem um cachorro que minha mãe se dizer que é meu irmão. Aí quando ele saiu da minha cama, tá com o vermelho nele às vezes. Meu Deus, que Ela é mais velha ou mais nova? Eu sou sócio do meio. Mas em casa agora eu Tá, sou. não tem? Tu tem irmãos? Eu tenho um irmão de 7 meses. 5! O professor tem 10, tu vai me julgar? Tem dois. 2. Ele tem 10? Benzinho. Tu tem irmão também? Você tem quantos? Eu tenho 3 por parte de pai e 1 por parte de mãe. Eu tenho 7. Por baixo de mãe. E. Lá em casa ele tem uma mistura assim. Vai cair todo mundo. Ó, a bicha tá com tudo, hein? Naquela época acho que não precisava nem não, porque. Você O tem professor quantos? tem Eu 10. tenho 7 por parte de 10. mãe. Minha mãe tem 9. Somos 10, né? Ah, então ele tem É. 9 irmãos. Minha mãe Isso. também, com ela são 10. Pô, acho que antigamente nesse São tipo 3 de homens e 2 televisão, mulheres. né? Meu pai e da minha mãe são todas Essa mulheres. Sem Não mulheres. dá. Só passa a tirar muito. Ah, mas sozinho então. Tu é doido. Tudo mulher, acredita? Tá na autoescola ali, né? Já abandonou o celular na autoescola. Mano, tá ligado, né, velho? Porra, tem uma senhorinha de cabelo vermelho assim. Eu vi, eu olhei, eu passei. Sabe que nós saímos o vídeo dele? Cara, o moleque abandonou. Mas é que ele deixou A tia Caraca, é ele apocalíptica. deixou a câmera ligada, mano. Cara, a câmera tá ligada aí, ó. Ele esqueceu de fechar a câmera. Fala pra ele que a câmera tá aberta. Mas eu com medo de pegar e de. Não, acho que ele não pode sumir da câmera. Não, ele não pode, mas tipo assim, ele deixou a câmera em aberto pra ver o que tá acontecendo. Gente, vocês são A outra galera deixou a câmera, tipo, não mostrando a imagem, mas online. Caramba, que moleque doido. Isso me deixou aí. Tá gravando tudo, tá gravando o menino que tá ali atrás. Tá gravando toda a aula. Sobe assim, ó. Só tem a galera apocalíptica. Tirou foto de todos os quatro. Tirei, até agora sim. Que isso, mano? Você tá bem também? Você quer que Você tá eu no me solar minha esposa também? Da ESA? Da ESA não puxa. Cara, Hoje não vai adiantar muito, tá de noite, tipo, vai acabar sua faxina. Vai acabar sua faxina. mano, mas o sol nunca desliga, cara. O sol sempre tá lá, brilhando, só tá brilhando agora do nosso lado. É igual a luz, quando tu apaga, vira luz. Tô te falando, pô, até. Ah, então tá bom. Que isso? E aí, vocês acham que a Terra é plana ou é redonda? Eu acho que ela é Eu acho que é oval. Acho que ela é meio deformada. Eu acho que ela é um triângulo. Caralho, velho. Eu acho que ela é plana, são 2 dimensões. Eu acho que ela devia acabar. Que isso, cara? Ah, não, gente, não fala isso da Terra, não. Cara, ela vai ficar muito magoada. É. Tudo
olho verde, Arara? tipo um papagaiozão grande. Arara. Não era verde amarelo, não. Não, Era mais um só- papagaio. Outra cor. Sabe aquele papagaio verde? Sabe aquele papagaio grandão? Sem ser aquele papagaio falante? Não sei não, gata. Ana, que tá. Eu vou ver se eu tiro uma foto e mostro pra você depois. Eles É sempre um estão lá, eles moram dinossauro, lá. pô, tá comendo uma árvore. Não, dinossauro só tem no Acre. Cara, tu que mora lá no Pantanal, tu já viu alguma onça? Não, mas sem Ao brincadeira. vivo não. Tipo, mas tu já ouviu história de onça Não, tipo, no meio do mato? dinossauro brilhando lá. Que o pessoal fala que quando vai caçar encontra onça, ou tá no rio vê a onça nadando. Não é não, rapaziada. Não, falando pro pessoal da aula do Emanuel, falando que ele tá no curso, pra não atrapalhar. Mandei desligar, hein? Já tá desligado. Tá desligada a câmera ou não? Tava ligada? Mas Cara, todo mundo foi aí, começou, mandou um salve, eu deixei do cabelo vermelho. Era rosa? Caramba, era vermelho o cabelo da tia. Nossa. Mas, tipo, tá escutando áudio ou não? Ah, então tem menos mal, né? Menos mal. tudo menos notícia. Imagina que tinha do outro lado da câmera com um monte de gente conhecida olhando assim. Tadinha. Podemos saber isso, né? Agora tem. Agora que ela falou, ficou um pouco mais parecida. Amanhã tem. Mas não vai ser alguma coisa. Estou feliz, é a aula que eu mais gosto. A Letícia com ela. Não, tivesse sido a primeira frase, ó. A primeira Eu sílaba. amo Clécio também. História? Ah, o nome dele é Clécio, não sei o nome dele. Nem que eu vou passar de história, ele já Esqueceu o nome do professor. Eu não faço nem ideia, eu só lembro do Steve, porque é nome Matemática. de cana. Quadro. Não, porque é nome de cana, entendeu? Cana? De cana, gente, é nome por isso de Steve, é tudo O Steve. professor de português, eu não lembro, eu não sei o Chama nome de dele. Steve. Quando eles estão se comunicando, e aí, Steve? Eu tô oi, Steve. Aí você fica, quem é o Steve, cara? O professor de português, eu sei o nome dele até Esse hoje. professor que começou agora é daquele primeiro Aí, livro de assim, da última vez foi É. quando Eu eu porque eu achava que ele era o basicão, aí vim primeiro, aí agora já. Esses dias eu mostrei pra minha mãe a videoaula do Michael Jackson. Quem é o Michael Jackson? Ah, eu até O professor da outra semana. Não, só da semana ela sabe. Imagina amanhã ele tem aula de Lady Gaga. Ai, que é foda. Vai ser legal, vai ser legal. Galera, eu lotei o quadro aí, eu vou começar agora, hein? Mas eu gosto mais da Oi, Cruzeiro. das aulas de gramática e das de história. Olha lá. Vou começar agora, hein? Aí eu enchi o quadro aí. Nós tá acompanhando, professor. Não preocupa não. CAD, Vamos lá. complementar. Eu coloquei muita coisa enquanto vocês estavam falando, aproveitei para encher o quadro aí. Vamos lá. Pessoas, vejam, agora vamos trabalhar as operações entre os conjuntos. Operações conhecidas. União. Olha lá, união. A operação de união. Você vai reunir todos os elementos dos conjuntos envolvidos. Vai reunir esses elementos, só que sem repetição, tá? Símbolo de união parece um U. Eu estou fazendo U assim, mas quando você olha no livro, ele é um pouquinho diferenciado. Tá joia? A intersecção O de cabeça para baixo. é aquele de cabeça para baixo, que é todos, ele é composto por todos os elementos que são o quê? Comuns. Elementos comuns. Simultaneamente, aquele elemento está nos conjuntos envolvidos. Tem que estar em todos eles, simultaneamente. Chamado de intersecção. Diferença. Essas aqui são as operações, tá? Diferença. Dados dois conjuntos A e B, a diferença A menos B é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, precisa primeiramente estar onde? No A. Ok? Tem que estar no A. Só que... Não estarão no B. Exatamente. Então, quando você conseguir entender que na hora que você for fazer a diferença entre dois conjuntos, o resultado é outro conjunto, e esse conjunto tem lá dentro dele os elementos que estão em A, mas não estão em B. Símbolo de diferença é o sinal de menos que nós conhecemos mesmo. Na prática, seria mais ou menos assim. Eu dei aqui três conjuntos numéricos. O conjunto A, 2, 3 e 5, formado por esses elementos. Aqui o conjunto B,
menos 3, 3, 5 e 6, a gente já observa o quê? Que é um conjunto Que esse conjunto B aqui tem elementos que são comuns ao conjunto A. com elementos do conjunto A. Beleza. O conjunto C, 4, 7. O 4 não estava nem no A, nem no B, e nem no 7. Valeu? Para a gente tentar trazer uma discussão que seja suficiente para a gente entender depois uma outra parte de conjuntos, que são os intervalos reais. Aí, os intervalos reais têm muita conta, muita simbologia que ainda confunde muita gente, mas que não vai confundir vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, veja bem, B união C. São todos os elementos que estão em B e C, só que sem repetição, tá? Vamos lá. E tá tranquilo fazer isso, não é? B união C, tá tranquilo fazer isso? Tem repetição? Ou melhor dizendo, tem elementos comuns? O B e o C? Não, porque Ih, B e C. É, B e C. Não, né? não possui. Então vamos lá. Começa por quem? Menos 3, 3, 4, acabou. Conjunto tranquilo. Oh, desculpa. Conteúdo tranquilo até aqui, né? Beleza? A gente vai tentar esgotar ao máximo as dúvidas aqui, para quando a gente chegar em intervalos numéricos, essa parte de operações, a gente chegar lá e ficar mais suave. Intersecção. Os elementos que são comuns aos três conjuntos. Aos três conjuntos. Comuns. Não. Olha, esses são os conjuntos. Vazio. Vazio porque intersecção significa elementos que são comuns. Ou seja, eles devem fazer parte simultaneamente dos três conjuntos. Existem elementos que fazem parte simultaneamente desses três conjuntos aqui? Não. Então, nesse caso aqui, é conjunto vazio. Aí você coloca duas chaves. Assim. Exatamente. Ou isso aqui. Isso aqui seria o quê? Isso aqui. Pode ter lá, né, inclusive, das opções. Não existe. Existe. É vazio? Não. Isso aqui é um conjunto. Não, um conjunto unitário. É um conjunto que ele dentro dele tem um único elemento. Que é o zero. Não, que é esse desenho. Ah, entendi. Entendeu? A matemática tem esses truncados aí, tá? Não, e ele vai acabar agora e vai ser show de bola, você vai entender tudo, tá? Esse símbolo aqui é... Agora veja, olha, aqui tem um menos, hein? Aqui tem um símbolo de quê? De diferença, certo? Certo. Então eu tenho que resolver essa união, e depois tentar fazer a diferença, valeu? Vamos lá, A união B. 2. A união B. A união B. 2, 3, aliás, menos, né? Menos 3, 2, 3, 5 e 6, certo? Então, vamos chamar isso aqui de D, ok? Então, A união B vai ser o conjunto D. Então, digamos que vai ser o conjunto D menos o conjunto E. Pode ser? Para ficar mais fácil. Então, quem vai ser o conjunto D? Quem vai ser o conjunto D? Fala para mim. Vai ser a união desse do A e do B? Isso. Menos 3, 2, 3, 5 e 6. Só para ficar mais fácil a visualização, tá? Agora a união do B e do... Exatamente. O E, o conjunto E vai ser B união C. Já tá aqui, ó. B união C, tá? B união C, menos 3, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora se liga. Aqui eu tenho um sinal de diferença. Então, D, a operação de diferença entre D e E. Diz que você tem que olhar os números que estão em A, ou seja, no primeiro, mas não podem estar em B. Aí você vai de um por um mesmo, viu? Senão vai dar ruim. Estão em A, seria 2, 3 e 5. Estão em A, mas não estão no B. Ok? Então, seria assim, ó. Ah, o quê? Oi? Perdão, desculpa. Esse D. Esse D é A união B.
tá? O E é B união C. Tá joia? É só para ficar mais fácil visualizar. Então, quem é o D menos E? Todos os elementos que estão no D, mas não podem estar no E. Vamos lá. Menos 3 entra? Não. 2. Ok. 3, 5, 6. O 7 também entra. Então, tem que estar primeiramente nesse. Ah, tá, entendi. Tem que estar nesse. Só no A, no caso. Se E menos D. Acabou. Aí entraria só o 7, não entraria o 2. É. Entendi. Aí nesse caso aqui, a diferença tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente às vezes no primeiro momento confunde um pouco. Mas é só no primeiro momento mesmo. Olha para esse, tem que estar aqui, mas não pode estar aqui. Então a gente tem que chegar com essa ideia de diferença lá nos intervalos numéricos, que é aquela que tem bolinha, cobrinha, bolinha fechada, bolinha cheia, bolinha vazia, bolinha cheia e tal. E aí você tem colchete, tem parênteses, tem colchete para fora. Esses são os intervalos numéricos. Os intervalos reais, aí tem as operações de união, intersecção, diferença, complementar. Aí lá a gente tem que ter muito cuidado, tá? Mas se você chegar com essa noção lá, aí a coisa fica melhor. Agora, olha só o que eu coloquei aqui. A ideia de subconjunto. Ser subconjunto é aquele conjunto que o quê? Que está contido em outro conjunto. Então, toda vez que você imaginar um conjunto contido em outro conjunto, que eu coloquei dentro, entre aspas, que a gente não pode falar dentro, a gente tem que falar estar contido, que aí matematicamente estaria errado, entendeu? A fala. Quando você usa a expressão de um tá dentro do Estar contido. Aí você fala estar contido, tá? Ou você fala subconjunto. Eu sou preguiçoso, estar contido são duas palavras. Aí subconjunto é uma só, então fala só uma, entendeu? Subconjunto. São conjuntos contidos. Eu só perguntei porque não podia estar dentro um do outro. Contidos. São contidos em outros, né? Aqui, ó, o português ficou errado, né? São conjuntos contidos em, né? Em outros conjuntos. Então, essa é a simbologia. Então, nesse caso aqui, você pode falar que A está contido em B. Então, A está contido em B, ok? Ou você diz A é subconjunto de B, ou você diz o quê? B contém A. Bom, quando a gente consegue entender as operações de união, interseção e diferença, só temos condições de discutir complementar quando você tem a ideia de subconjunto. Porque só é possível você encontrar o complementar se eles forem subconjuntos. Então é complementar de A em relação a B. Então para isso, o A tem que ser subconjunto do B. Se o A não for subconjunto do B, não existe o complementar. Que parece um C, né? Mas na verdade é porque esse aqui tem que ficar assim, ó, bem fininho aqui, e fazer assim, ó, para dizer que é complementar. Então é complementar de A em relação a B. Então nesse caso aqui, eu vou chamar de exemplo 6. Exemplo 6. A seguinte situação. Eu tenho um conjunto A, que ele é composto, sei lá, por menos 1, 2 e 7. E tenho aqui o conjunto B, que ele é menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 5, 7, 9 e pronto. Vamos lá, dá uma paquerada aí. A gente já percebe que aí, né, nesse meio, 2 e o 7 vai estar, o único que não vai se encontrar do lado é o menos 1. Então tinha que estar, esqueci de colocar. Ah, tá, então tem. Menos 1, 0, pronto. Aí já vai pro Eu queria que ele fosse subconjunto, perfeito. Agora é? Fica faltando 1, professor. Não. O A, Porque ele já botou 0, 2, Ela fala assim,
relaxa. aleatórios. Isso, relaxa. Eles são bem aleatórios mesmo. Entendi agora. Não, então. Aleatórios, menos 3, menos 2, menos 3. Bem aleatórios. Qual é a lei de formação? Não sei lá. Dentro do B. Vamos lá, mas a gente está percebendo o quê? Que o A Está contido no B. está contido no B. Então, no primeiro momento, sabemos que isso aqui é verdade. Ok? A, opa. Então, isso aqui é verdade, né? A é subconjunto de B. Aí, o que acontece? Aqui, você vai imaginar o seguinte. Existem dois conjuntos. Aqui é o conjunto B. E aqui dentro dele tem o conjunto A. Esse aqui é o conjunto A. E esse aqui é o conjunto B. Quais são os elementos que estão aqui? Menos 1, 2 e 7. E está dentro do B. Está faltando quem? Menos 3, Menos 3, 0, 2, menos 2, 0, certo? Ok? 2, 5, E o 9? 7, O 2 não, 7 o vai 9. dentro também. 2, 5 e 9. Isso. 5 e 9. Beleza? Pronto. Então esses caras aqui estão dentro do conjunto A e eles também estão dentro do conjunto B. Então no caso A é um subconjunto de B? Sim. Então se o A é um subconjunto de B, você consegue encontrar o complementar de A em relação a B. Você usa o famoso peteleco. Conhece peteleco? Você dá um peteleco aqui no A, ó, ele cai, certo? No logaritmo do lado. Isso aqui é equivalente A. a Invertido, né? Se for B menos A, tá? Então tira todos os elementos do A de dentro do B. Vamos manter a calma que tem que pensar desse jeito aqui, ó. Eu não entendi. Pensa desse jeito, é assim. O complementar de A em relação a B é assim que a gente lê, tá? Complementar de A em relação a B é equivalente você pegar o B menos o A, entendeu? Para ficar mais fácil na hora da operação. Só que só existe complementar de A em relação a B se e somente se A for subconjunto de B. Então essa observação você coloca aí. OBS. Existe complementar de A em relação a B se e somente se A se e somente se A for um subconjunto de B. Senão você não consegue encontrar o complementar. Então aí a gente sabe que é, né? Então, sabe que é? Se você fizer o diagrama, se a gente fizer o diagrama, a gente consegue perceber quais são os elementos que precisam completar no A para chegar no B, entendeu? Então, A em relação a B, qual é o complemento? 3, menos 3, menos 2, 0, 5 e 9. Esses números aqui. Mas será que vai dar para desenhar o diagrama sempre? Não. Não vai ter como desenhar o diagrama sempre, tá? Então, nesse caso, por isso que você usa isso, ó. B menos A. Tá joia? Então, o complementar de A em relação a B. B é igual a B Vamos lá, quais são eles? menos 3, Menos 3, menos 2, 0, 5 e 9. acabou. É isso. Não é difícil. Não, não é, bem de boa. Amém, né? É só raciocínio mesmo. Pegar o conteúdo e cachau, igual você fala. Tchau. Vamos lá. Agora sim, hein? Intervalos reais. É um novo conteúdo isso aí? Agora é tudo. Pessoal, eu posso colocar no 13? A rocha? Se eu conseguir, você. Tá muito quente. Se eu quiser colocar no 12 aí também. Tá muito quente. Você tá Tô aqui, tô transpirando aqui, ó. E alguns que se usou, explodir amanhã, que tipo sobrevive do outro.
Intervalos, tipo isso. Intervalos reais, galera, veja. Quando falar de intervalos reais, você vai pensar em todos os números reais mesmo. Então, significa que você tem uma extremidade. Você pode ter uma extremidade, você pode ter duas extremidades, você pode não ter extremidades. Como assim? Olha, intervalos reais. Pensa em conjuntos. Conjuntos com infinitos elementos reais. Como assim? Olha, aqui você tem exemplo 7. Aqui eu tenho a reta real. Aqui eu tenho o número 6 e sei lá, aqui eu tenho o número menos 2 aqui. Só para não ficar parecendo que é simétrico, né? Então eu tenho aqui o número menos 2 e tem o número 6, ambos estão na reta real. Então essa aqui é a reta real. Aqui a gente está enxergando dois elementos, o menos 2 e o 6. Só que quantos tem aqui? Tipo assim, não, do jeito que está aqui, nesse desenho. A gente está vendo 2, certo? Só que na reta real tem quantos? Infinitos. Aí a gente pode escolher algumas extremidades aqui para delimitar um intervalo real. Por exemplo, eu posso chegar aqui, nesse exemplo 7, eu vou falar o seguinte, olha, eu quero que a gente pense nesses elementos reais aqui, ó, em todos eles. É uma quantidade infinita, mas quem são eles? Todos os reais que estão entre menos 2 e 6. A questão é que às vezes pede-se para incluir ou excluir as extremidades. Nesse caso aqui eu vou excluir uma delas. Eu vou excluir o 2, negativo, tá? Vou colocar uma bolinha vazia. Essa bolinha vazia indica o seguinte, olha, aqui são todos os reais entre menos 2 e 6. Só que o menos 2 entrou? Não. Aí agora eu vou incluir o 6, tá? Bolinha cheinha ou bolinha fechada, né? Bolinha cheinha, você indica que ali a leitura isso daqui são todos os reais, que estão onde? Entre menos 2 e 6, incluindo 6 e excluindo menos 2. Todos os reais. Então essa simbologia aqui é para a reta numérica. Era para você representar na reta real. Representando o intervalo real na reta real. Valeu? Então... aí agora começam as outras representações. Temos mais duas. Essa aqui é na reta e tem outra representação, que é através de colchetes. Beleza? Então veja, quais são os extremos aqui? Menos 2 e 6. Então você faz assim, ó, menos 2, como é que é? Vírgula 6. Agora vem a parte da decisão. Colchete para dentro ou colchete para fora? Como eu sou muito idiota, eu decorava coisas bobas para aprender, né? E qual era a coisa boba? Seguinte, o menos 2 eu vou colocar assim porque está chovendo e ele está tomando chuva, está fora da parada, né? Ou seja, olha aqui, ó, ele está fora, né? Está fora da parada, está tomando chuva, só que o 6 está o quê? Protegido, por isso que está fazendo sombra lá, tá? Pronto, é isso. Aí eu fazia assim, esse aqui tem a sombra do 6, está fazendo sombra nele. Aqui o menos 2 não está fazendo sombra aqui dentro, então ele está fora. Falei chuva, mas era sol, né? Tá vendo? Eu estou muito retardado mesmo, tá? Tem que voltar a beber. Galera, então veja. Representação na reta real, representação em notação através de colchetes. Mas, cuidado com a EAR, e quem vai fazer SpaceX também, AFA, também tem que ter cuidado. Acreditamos que a galera que vai elaborar a prova da ESA pode começar com essas gracinhas que eu vou falar agora também. Quais são as gracinhas? O parênteses indica intervalo aberto. Então, na prova da SpaceX, você não vai encontrar esse colchete para fora, por exemplo. Na prova da SpaceX, você encontra parênteses para dentro. Né? Pois é. Exatamente. Aí o que acontece é o seguinte. Então, por exemplo, isso aqui é a representação comum na ESA. Essa daqui, ó.
Só que a gente está achando que está indo, começando já a pegar a vibe da SpaceX. Os caras, assim, a pessoa que vai elaborar a prova, fala assim, sabe de uma coisa? Esse ano eu vou colocar parênteses lá. Então a gente tem que chegar lá preparado, combinado? Na prova da EAR já vimos algumas representações de intervalos com parênteses. Mas é clássica na SpaceX e na AFA, com certeza vai ser parênteses, tá? Seria só, Então, o parênteses vai representar aquele número que não está no intervalo. Porque, por exemplo, o -2, ele está no intervalo? Não, não está porque aqui, olha, bolinha vazia, colchete para fora. Então, essa aqui é a representação mais comum, que no caso é a nossa prova da ESA. Só que essa representação aqui é o que você vai chamar de cuidado, tá? Então, aqui você tem que ter o quê? Cuidado. Tá? Por que o cuidado? O cuidado é porque é o seguinte, lá na prova da SpaceX, por exemplo, e da EAR, é assim, ó, o mesmo intervalo vai vir assim, ó, -2,6 aqui e o colchete. Entendeu? Para dizer o seguinte, que esse parênteses diz, olha, cuidado, o -2 não está no intervalo. Entende? Aí lá na reta real, bolinha vazia. Aí colchete normal, colchete normal. E se aqui fosse bolinha vazia, né, no 6, por exemplo? Poderia ser Dois parênteses. ou dois colchetes pra fora. Ou dois colchetes para fora. Aí o que confundiria aqui nos dois parênteses? Não ia ficar parecendo para ordenado, coordenadas. E aí você teria que ficar muito atento ao enunciado da questão, né? Tá falando de intervalo real ou tá falando de geometria analítica? Porque na geometria analítica você tem lá o par ordenado, aí tem distância entre dois pontos, não sei mais o que e tal, né? Aí tem lá o par ordenado. Aí você tem que voltar no enunciado, eu estou vendo ali embaixo e está assim, -2,6, deixa eu voltar aqui de novo. Está falando de intervalo real ou está falando de geometria analítica? É um par ordenado ou é um intervalo real? Porque o par ordenado, ele tem quantos números, o par ordenado? 2. Exatamente 2, né? E o intervalo real? 2. Infinitos. Então, assim, há os limites, né? Não, tem infinitos. Essa é a ideia, tá? Por isso que a gente tem que ter cuidado. O intervalo real tem quantos números? Sempre infinitos. Por isso que é intervalo real. Quantos números tem no conjunto dos reais? Infinitos. E se o intervalo é real, esse intervalo tem quantos reais? Infinitos. Só que ele tem os extremos, que é o que confunde a galera. Quais são os extremos aqui? -2 e 6. Mas quantos números tem aqui? Infinitos, tá? Então aqui são todos os reais, né? Do -2 até o 6, excluindo o 2 e incluindo o 6. Aí vem a melhor forma, né, professor? Agora vem a forma linda. Pertence aos reais, tá? Ok, X pertence aos reais. Exato. Agora vem a forma linda. Então aqui é ou, tá? E aqui é ou. Então você vai escolher aí qual que você vai... Depende muito, né? Aí o exercício vai exigir de você resolva as operações em intervalos reais abaixo e marca a opção correta. Aí pode estar assim lá, olha. Essa daqui vai ser chave X pertence aos reais, ou seja, são todos os reais, isso aqui, tá? São todos os reais, tais que esses reais, todos eles são o que em relação a -2? Maiores ou menores? Maiores. Então, esses números são maiores do que o -2. O -2 entrou? Não. Então, ele é igual ou diferente de 2? Diferente. Então, não entra o sinal de igualdade aqui embaixo. Só que todos esses números são maiores ou menores do que 6? Menores. Né? Menores do que 6. O 6 entrou? Então são iguais a 6? Ok. Então aí você fecha o conjunto aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de intervalo real. É um exemplo clássico de intervalo real. Quais são os extremos dele? -2 e 6 e essa representação. Professor, uma pergunta. Você vai cair nesse simulado de sábado? Não cheguei a... Eu olhei o simulado e não tem isso aqui ainda, tá? Tá, é só o que a gente aprendeu até agora, né? Oi? Se tem no... Polinômio? Não, a gente nem viu ainda polinômio, pô. Não é binômio que você quer dizer? Binômio. É, binômio. Binômio, acho que tem. Não sei, não posso falar. É simulado.
Mas vamos lá, então a gente... um outro exemplo aqui, aí eu começo as operações, tá? Só para a gente fechar aqui a ideia de intervalo real em termos de notação. E você, exemplo 8, você pode ter assim, olha, que é muito legal também, só que você tem que ter cuidado. Aqui assim, olha, você tem a reta real, aqui. Aí bem aqui assim, eu tenho, sei lá, eu tenho o número 7. Tem o número 7. Aí eu vou fazer assim, vou fazer com que o 7 não esteja nesse intervalo, então ele já está fora do intervalo, só que eu quero todos os reais maiores do que ele. Então são todos os reais maiores do que o 7. Então esse aqui são todos os reais maiores do que o 7. E não quero que seja igual ao 7. Ou seja, eu excluí o 7. E como é que a gente faz em termos de notação? Seguindo essa lógica aqui, na reta real já está representado. Ou, vamos lá. Ou, agora nesse tipo de notação. A gente sabe que o 7 está fora, né? O 7 está fora. Se o 7 está fora, nele o colchete é para fora. Ou parênteses, beleza. Só que aqui são todos os reais maiores do que o 7. Vai até qual? O tanto quanto a gente conseguir chegar, né? O máximo possível. A gente chama de infinito, positivo. Então aqui vai ser o seguinte, olha, colchete aberto para o 7, vírgula, mais infinito. E o infinito? Colchete aberto ou colchete fechado? Sempre aberto. Sempre aberto, tá? Sempre aberto porque ele não é número. Tá joia? Infinito não é número. Infinito é para dizer que cresce o tanto quanto a gente conseguir. Beleza? Daí o seguinte, essa é a notação, só que lá na SpaceX, ou na AFA, ou na EAR... Pode ser 2 parênteses, né? Exatamente. Aí não tem como confundir com par ordenado, né? Menos mal. 7 mais infinito, parênteses, tá vendo? Então esse aqui lembrando, você pode anotar aí, SpaceX, AFA. Isso aí é tipo o que acontece na função tangente, ela nunca vai tocar o... Ela está indefinida para 90 graus. Porque ela vai ser infinita. Ela é indefinida para 90 graus, 270 graus e todos os seus arcos côngruos. Já viram isso, né? Os arcos côngruos, tudo. Legal. Então, os arcos côngruos a 90. O que é um arco côngruo? Tá, mas o que seria arco côngruo? É um arco congruente. Lembra de congruência, né? Só que em se tratando da trigonometria, ele tem a mesma origem e a mesma extremidade. Então, por exemplo, um arco côngruo a 90 graus, ele tem que ter a mesma origem e a mesma extremidade. Então, esse aqui você tem a circunferência trigonométrica e o 90 graus está aqui. Todos os arcos foram definidos em sua origem aqui nesse ponto. No ponto A. Todos. Nesse caso aqui eu estou usando mesmo o ciclo trigonométrico, embora a gente possa colocar a circunferência trigonométrica no plano cartesiano. E vai ser lindo quando a gente estudar números complexos fazendo isso. Vai ser muito legal. Porque a gente vai trabalhar com as raízes enésimas de um número complexo, vai ser show de bola, tá? De um número complexo, é muito legal, tá? Vamos lá, agora é o seguinte. Então, todo arco foi convencionado que as origens de todos eles é aqui. A extremidade do 90 é aqui. Que no caso é o arco. O arco de 90 graus, né? Esse aqui é um arco, esse aqui é o ângulo de 90. Ângulo de 90, arco 90 graus, tá? Aí, ó, o arco 90 graus, ele tem origem nesse ponto e a extremidade aqui. Qualquer outro arco que pare aqui também, ele é côngruo a 90. Então vai ser... Sei lá, vamos dar mais uma volta. Pá, 90 mais 360. 450 graus. Então, 450 graus, ele é côngruo a 90 graus. Ele tem a mesma origem e a mesma extremidade.
Com isso daqui a gente consegue encontrar a primeira determinação positiva. Então é a mesma coisa desse ó. Os pessoas estão fazendo das Não. sociais, né? Por que eu falei isso aqui mesmo? Eu produzi da tangente. Eu também não. Ah, você falou da tangente, pô, aí puxou outro assunto, né? Então, assim, o arco de 90 graus e os seus côngruos e os simétricos, no caso a 90 graus, como por exemplo, 270 graus, ele é simétrico a 90. O 90 está aqui, o 270 está aqui embaixo. Então, eles são simétricos em relação... Menos 90 graus. E o menos 90 também, entendeu? Então, são simétricos em relação ao centro aqui, que não é a origem dos arcos, mas é o centro do ciclo trigonométrico, tá? E aí, veja, nesse caso aqui, a tangente não está definida por 90, ela tende ao infinito. O seno de 90, a tangente de 90, por exemplo. No caso dessa parada que você está falando, né? Aqui você tem a coisa linda que está aqui, ó. Para 90 graus e para o... Opa, ficou feio aqui, né? Para, assim. Aqui é 270 graus, aqui 90 graus. Menos 90 graus também. Menos 270 graus, mais 270 graus. Ou seja, para todos eles, a tangente está indefinida. Para 90, 270. 90 menos 90, naquele ciclo que vocês viram com o Tiagão, né? Aqui é o 90, quem é que está aqui? 270 graus, tá? 90 graus. E aqui, 0, 180. Como é que é? Como é que é a brincadeira? 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Não é isso? Aí aqui é... Aqui, desculpa. Aqui é faltou, prato feito, não é assim? E aqui é Sé. É o resumo de trigonometria. Setacos mais 12, 13 e 14. Com isso aqui você resolve as questões de trigonometria. Beleza? Certinho, professor? Acabou, né? Acabou, errou. Aí é o seguinte, no nosso próximo encontro, a gente vai... acabei entrando no conteúdo do Tiagão aqui, né? Mas assim, no nosso próximo encontro... Não? Ah, legal. No nosso próximo encontro, então, a gente vai Vocês não viram ainda, né? tratar de... Só que vocês viram já a geometria espacial. Galera, obrigado, viu? Vocês são demais. Desculpa se foi cansativo hoje.